Saúdo a amada igreja com a graça e a paz do Senhor, amém? É um prazer imenso estar aqui com os irmãos, os conhecendo, compartilhando da palavra do Senhor. Eu gostaria de convidá-los a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 2. Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 2. Nós vamos ler do versos 36 ao 38, pequena porção da palavra do Senhor. Lucas 2, dos versos 36 ao 38. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Palavra do Senhor aos nossos corações. Amém. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Curve as suas cabeças. Senhor Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor, Pai, porque já tivemos a oportunidade de adorarmos o Teu santo nome, de expressarmos ao Senhor o nosso louvor, a nossa gratidão, toda a honra, toda a glória que pertencem ao Senhor. E agora, ó Pai, nós estamos diante da Tua palavra, que é viva e eficaz, palavra essa que é instrumento do Senhor para a edificação da Tua igreja, palavra essa que é o meio pelo qual o Senhor fortalece a Sua igreja, é o meio pelo qual o Senhor a cada dia conduz a Tua igreja no centro da Sua soberana vontade. E nós pedimos a direção do Senhor nesse instante. Que o Senhor aquiete os nossos corações, afaste de nós todo pensamento que é contrário à Tua palavra, e torne, ó Pai, os nossos corações, as nossas mentes nesse instante, cativos à Tua palavra. E que o Senhor, ó Pai, fale aos nossos corações. Que o Senhor, ó Pai, nos alimente através da Tua palavra. Capacita-me, ó Pai, de transmiti-la, ó Pai, com fidelidade. E abençoe, ó Pai, a Tua igreja nessa noite, de tal forma, ó Pai, que através do exemplo dessa mulher, dessa serva do Senhor, possamos tirar algumas lições para as nossas vidas como cristãos. Abençoe-nos nessa noite, é o que te pedimos, desde já te agradecemos, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, no século XVII surgiu na Inglaterra um movimento denominado de pietismo. Esse movimento ensinava que a verdade da regeneração, obra realizada em nós pelo Espírito Santo de Deus, deve nos levar a uma vida de santidade e serviço ao Senhor. Esse movimento cresceu rapidamente e ganhou um caráter de um grande despertamento espiritual. E nós, queridos, estamos diante aqui de um texto semelhante a esse movimento. Ele fala acerca de uma mulher chamada Ana. A história do texto aqui narra a vida dessa mulher. Essa mulher esperou 84 longos anos pelo cumprimento de uma promessa feita pelo Senhor, o nascimento do Messias. A história dessa mulher, queridos, nos desafia e nos encoraja a esperarmos o cumprimento das promessas de Deus, a termos a certeza de que, de fato, Deus cumprirá aquilo que Ele promete na sua palavra.
E também, queridos, é um remédio que alenta o nosso coração, que nos motiva como cristãos a confiarmos no nosso Deus, a confiarmos que de fato Ele é o Senhor das nossas vidas e conduz todas as coisas segundo a sua soberana vontade. Mas quem é Ana, queridos? O que nós podemos aqui aprender acerca dessa serva do Senhor? O texto aqui vai nos mostrar de forma bem clara algumas informações que devem ser dignas de atenção. A primeira delas, queridos, é com relação ao seu nome. O texto diz aí que havia uma profetisa chamada Ana. Meus queridos, Ana significa graça. A Bíblia faz referência a duas Anas. Ana, mulher de Eucana, mãe de Samuel, e Ana, a profetisa. O texto também nos mostra, queridos, em segundo lugar, acerca da sua filiação e origem. Ela era filha de Fanuel, da tribo de Aser. Veja, queridos, que o texto diz aqui, que essa mulher, ela tinha um pai, e esse pai chamava Fanuel. Ela era da tribo de Aser. Aser foi o 8º filho de Jacó, o 2º pela ama de Lia, Zilpa. O texto aqui também nos mostra, queridos, que ela era uma profetisa. Havia uma profetisa. Apesar de não termos aqui o registro das suas profecias, nós podemos perceber, à luz da palavra de Deus aqui, que ela de fato era uma profetisa. E a Bíblia, queridos, ela mostra muitas passagens que falam acerca de profetisas, vocacionadas por Deus. Nós podemos ver isso lá em Êxodo, no capítulo 15, o verso 20, na vida de Miriam, irmã de Arão. Nós podemos também ver a vida de Débora, juíza de Israel, no livro de Juízes, no capítulo 4, verso 4. E podemos perceber também na igreja de Corinto, que havia muitas mulheres com esse dom. Mulheres que de fato foram instrumentos do Senhor, profetisas. O texto também nos mostra, queridos, acerca dessa mulher, que ela era uma viúva. Verso 37, que era viúva de 84 anos. O texto mostra aqui de forma bem clara que ela vivera com seu marido 7 anos, até a sua morte. Ela era viúva. E é interessante, queridos, que nessa época, ser viúva era uma situação difícil, porque elas eram negligenciadas, elas eram escanteadas, a não ser que alguém da família a acolhesse, a remisse. O texto também nos diz, queridos, que ela era avançada em idade. Ela tinha 84 anos. Certamente, queridos, ela já estava bem idosa. Certamente, ela já estava cansada. Certamente, queridos, os cabelos brancos já haviam a tomado. Certamente, queridos, ela estava passando por dificuldades tremendas. Os anos haviam se passado rapidamente. Mas o interessante, queridos, é que essa mulher não perdeu a sua perspectiva como serva do Senhor. Ela não perdeu o seu compromisso com o Senhor. Ela sabia que a sua relação com o Senhor, apesar das dificuldades, deveria ser algo primordial. Não é à toa que o texto diz aí na parte B, do verso 37, que essa não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. Essa mulher, queridos, era uma mulher piedosa. Era uma mulher que de fato evidenciava o seu serviço ao Senhor com prontidão. Era uma mulher que de fato desejava uma vida de devoção ao Senhor, uma vida de piedade diante do Senhor. A devoção e a piedade eram marcas distintivas dessa mulher.
Diz o texto de forma bem clara, queridos, que ela não deixava o templo. E, meus queridos, essa expressão literalmente quer dizer que ela não se apartava do templo, ou seja, que ela regularmente estava no templo. Ela não perdia um culto. Mesmo diante de todas as dificuldades, ela tinha um desejo profundo de estar na presença do Senhor, buscando ao Senhor. É aquilo que nós poderíamos dizer aqui hoje, para muitos, como uma pessoa que, de fato, muitas das vezes demonstrava que queria morar na igreja, por tanto desejo de buscar ao Senhor. E essa, queridos, era uma atribuição dessa mulher. O texto também narra, queridos, a sua atitude ao estar no templo. Diz o texto que ela adorava noite e dias, e dia em jejuns e orações. Mesmo idosa, queridos, mesmo passando por limitações devido à idade, essa mulher se consagrava ao Senhor, ela adorava ao Senhor em jejuns, com abstenção de alimentos, ela orava ao Senhor, ela tinha fome por Deus, ela de fato desejava constantemente viver uma vida na presença do Senhor. Aí me veio à mente, queridos, uma citação que eu usei hoje pela manhã, na congregação em Santo Antônio de Jesus, de João Calvino, onde ele disse o seguinte: porque o Evangelho não é uma doutrina de língua, mas de vida. E de fato, queridos, essa mulher evidenciava isso. Ela não apenas se dizia cristã, ela não apenas tomava o nome do Senhor, mas ela, acima de tudo, vivenciava o cristianismo, servindo ao Senhor, devotando tempo ao Senhor, reconhecendo que deveria viver de fato uma vida na presença do Senhor. E assim, queridos, nós também precisamos viver como cristãos. Sabemos que as dificuldades são grandes, as aflições são muitas, os problemas são imensos, mas nós não podemos nos esquecer daquilo que é primordial. Temos que nos lembrar daquilo que de fato deve ocupar primazia em nossas vidas: o nosso relacionamento com Deus, a nossa comunhão com o Senhor, o nosso viver diário com Ele. E nós temos esse exemplo aqui na vida dessa mulher. Meus queridos, agora o texto ele vai falar acerca da atitude dessa mulher em relação ao Senhor Jesus Cristo. O verso 38 diz: e chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Meus queridos, tudo aquilo que aquela mulher esperava se cumpre aqui. Aquela mulher passou 84 anos esperando o cumprimento de uma profecia, a vinda do Messias, do Filho de Deus, daquele que havia sido profetizado por João Batista. Lá no Evangelho de João, capítulo 1, verso 29, quando ele disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E quando de fato isso aconteceu, queridos, quando de fato ela contemplou o cumprimento da promessa que ela tanto esperava, diz o texto, que chegando àquela hora, ou seja, o momento que ela contemplou o cumprimento da promessa que ela confiava e cria no Senhor, ela dava graças a Deus, ela engrandecia o nome do Senhor,
Ela de fato expressava a sua gratidão ao Senhor. E não só isso, ela falava a respeito do menino, a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Meus queridos, agora ela está diante do cumprimento completo da promessa. Promessa essa que ela esperou por toda a sua vida. O grande sonho aqui se torna realidade. Ela contempla da parte de Deus o cumprimento maravilhoso da promessa que ela tanto esperava. O sonho se tornou realidade. Mas, meus queridos, o que nós aprendemos aqui com a história de Ana? Quais são as lições que nós tiramos aqui para as nossas vidas como cristãos? A primeira delas é que Deus não busca heróis. Deus não busca super-homens, super-mulheres, mas Ele busca homens e mulheres que se disponibilizam ao seu serviço, a viver uma vida de compromisso com Ele. Em segundo lugar, queridos, nunca é tarde para fazermos grandes empreendimentos para Deus. Sempre há tempo para, de fato, fazermos algo para o Senhor. Por isso, queridos, investamos tempo ao Senhor. Busquemos sempre fazer o melhor para Deus. Procuremos dar o melhor de nós para o Senhor, porque é isso que Ele requer de nós como seus servos, que Ele seja nosso bem maior, o nosso reverencial, o motivo da nossa existência, o Senhor a quem nós servimos de todo o nosso coração. E em terceiro lugar, queridos, esse texto nos mostra que há uma grande relação entre a perseverança e o cumprimento das promessas de Deus. Veja que o texto mostra aqui de forma bem clara que essa mulher, ela enquanto esperava o cumprimento da promessa do Senhor com relação ao Messias, ela perseverava no Senhor. O texto diz que ela não deixava o templo, mas adorava dia e noite em jejuns e orações. Ela perseverava em buscar ao Senhor. Ela buscava ao Senhor de todo o seu coração, e assim também nós devemos vivermos, perseverando no Senhor. Nós também, queridos, caminhamos esperando um cumprimento de uma promessa. Ana aqui, a promessa do Messias que viria. Nós hoje aguardamos o cumprimento da promessa. Mas do Messias que já veio, que sofreu em nosso favor, que morreu pelos nossos pecados, que ressuscitou ao terceiro dia e ascendeu aos céus. E a Bíblia diz que nós aguardamos o seu retorno, que um dia Ele voltará para buscar aqueles que são seus e levar para onde Ele está. E isso mesmo Ele declarou, queridos, lá em João, no capítulo 17, o verso de número 24, rogando ao Pai: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam comigo também os que me deste, para que vejam a glória que me conferiste, antes da fundação do mundo. Meus queridos, caminhemos, aguardando o cumprimento dessa promessa, pois certamente, queridos, ela se cumprirá, e nós de fato contemplaremos a presença do nosso Redentor, daquele que virá para nos buscar, para que nós estejamos com Ele, onde Ele está. Que Deus, pois, nos abençoe, queridos, e que o exemplo dessa mulher possa ser evidenciado em nossas vidas. Amém? Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor, Pai. De forma especial, eu quero agradecer ao Senhor por mim, porque
o Senhor me concedeu a graça, ó Pai, de estar aqui com esses irmãos. Ali, ó Pai, em Santo Antônio de Jesus, compartilhando a palavra do Senhor e conhecendo os amados irmãos, como também aqui com esses queridos. E eu quero, ó Pai, te agradecer, te louvar, porque isso é bênção do Senhor, é graça do Senhor para com as nossas vidas. Te louvamos, ó Pai, pela Tua palavra também, que é viva e eficaz. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor fala aos nossos corações através da mesma. Te louvamos, ó Pai, porque apesar de nós mesmos e das nossas limitações, dos nossos pecados, o Senhor nos exorta a cada dia a andarmos como verdadeiros servos do Senhor. Aplique, ó Pai, essas verdades maravilhosas em nossos corações e nos ajude, ó Pai, a vivenciá-las no nosso dia a dia como cristãos. Receba a nossa gratidão, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.